Eu disse que o privilégio de quem fica à frente é poder tirar a máscara. Vai ter fila de gente querendo dar aula aqui agora, para poder ficar assim. Bom, hoje nós estamos chegando ao final da nossa revista, né? Penúltima lição. Por mais longe aqui, porque eles reclamam que eu falo muito alto. Não sei onde tiraram a ideia que eu falo alto. Nossa penúltima lição e nosso texto básico, Efésios 4, de 1 a 6. Nossa revista, né? Desigrejados, nem pensar, né? De jeito nenhum. Por isso estamos na igreja. Carlos comentou de estar ouvindo as crianças e hoje, com muita alegria, faltaram cadeiras, né? Nós tivemos que ir pondo mais cadeira e pondo mais cadeira. Está bem lotado lá embaixo, graças a Deus. Então, é muito gostoso. E eu peço aos irmãos que estejam sempre orando por nossas crianças. Nós temos, só um pouquinho antes de entrar na lição, nós temos conversado muito com as crianças sobre a importância de falar de Jesus aos outros. Aproveitamos o mês de agosto, o mês das missões, e temos procurado despertar em nossas crianças o desejo de contar de Jesus, falar de Jesus, porque a gente não pode tê-lo só para nós. E lá com as crianças também nós estamos usando diversos folhetos. Então, aqui na igreja tem muitos folhetos para serem distribuídos. Inclusive tem um pequenininho chamado Mini Bíblia, não estou com nenhum aqui, que traz todo o plano de salvação no início e depois uma sequência de versículos para ajudar a pessoa em diversas situações da vida. Então, se os irmãos se interessarem, está com o pastor Mateus, eu também tenho um tanto. Então, a gente tem bastante material para evangelização. E é muito importante, então, que não só as crianças evangelizem, mas os adultos também, que nós nos empenhemos, nos engajemos a falar de Jesus. Então, há muitos folhetos. Lá com o pastor Mateus tem uns folhetos muito bons para esse período de depressão que o mundo vem passando, né? Então, as pessoas ao nosso redor, muita gente triste, muita gente deprimida, muita gente pensando em suicídio. Então, nós temos vários folhetos para esses assuntos. Então, os que se interessarem podem pegar. Esses estão com o pastor Mateus. Nós temos alguns aqui na secretaria, mas outros com ele, mas a gente traz, deixa na igreja. Então, quem tiver interesse em pegar folheto para usar na evangelização, temos bastante material na igreja. Passado o comercial, vamos para a nossa lição. Efésios capítulo 4, dos versículos 1 a 6, é o nosso texto básico. Esse texto básico também da nossa lição, o Mateus usou no mês de junho, que ele esteve falando sobre a soberania de Deus na preservação da igreja. No dia 27 de junho, ele pregou usando exatamente esse texto, Efésios 4, de 1 a 6, que ele usou o tema até a igreja preservada em um mundo em ruínas. Hoje nós vamos falar um pouquinho diferente, mas também tem tudo a ver. A preservação da igreja. Unidade a ser preservada. Muitas ameaças à igreja. E uma grande ameaça que a igreja tem enfrentado é essa ideia que nós temos batalhado enquanto estudamos essa revista aqui, essa ideia de não precisar ir à igreja. Essa ideia absurda que não há necessidade de ir à igreja. Há necessidade sim, porque a igreja foi criada por Deus. E se a igreja foi criada por Deus, quem somos nós para dizer que a igreja não é necessária? Né? Então, fica aí. Efésios 4, de 1 a 6, nós vamos fazer a leitura todos juntos. Vai passar aqui para nós? Passa o texto para nós? Você? Para nós lermos todos juntos. Vai esperar colocar o texto da Bíblia? Vamos lá, todos juntos. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Oremos. Ó Pai amado, nós agradecemos pela Tua palavra, viva, verdadeira, eficaz. Agradecemos, ó Deus, porque tudo quanto necessitamos de saber, o Senhor nos revelou através da Tua palavra.
E nada fora da tua palavra é maior do que ela. Por isso, a Deus, pedimos que o teu Espírito Santo, nesse instante, esteja conosco, para que possamos aprender da tua palavra e sermos aptos a levá-la a outros que não te conhecem. Em Jesus é que oramos. Amém. Então, sempre tem falado os meninos, né, Beto, Carlos, Bruno, né, a gente tem usado um livro, A Vida na Casa do Pai, como base para o estudo dessas lições. A revista foi escrita baseada nesse livro, A Vida na Casa do Pai. E hoje, na nossa aula de hoje, eu estou tomando a liberdade de fazer um pouquinho diferente. Tá? Nós temos a lição na revista, quem leu, é uma lição muito preciosa, uma lição muito boa. Tem as referências bíblicas da semana totalmente dentro, né, do estudo de unidade da igreja. Então, é uma revista muito preciosa. Mas os irmãos têm em casa. Quem não tem, consegue aí. Então, você consegue ler em casa. Então, hoje eu quero, nessa primeira parte, vou dividir em duas partes. Nós vamos, sim, para o texto da revista. Mas, primeiro, eu queria fazer uma análise do texto. Então, eu usei um comentário de Francis Folks, é um comentário do livro de Efésios, e eu queria comentar com os irmãos, porque esse texto é precioso demais. Então, nessa primeira parte, nós vamos comentar, depois a gente passa para os tópicos da lição. Então, Paulo começa aqui. Lembrando que Efésios foi uma das cartas da prisão, e é interessante porque eu assisto culto todo domingo às 8 da manhã, tem o culto da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E eu gosto de assistir, é o horário que dá para assistir. E foi muito interessante porque teve 3 domingos seguidos que a pregação da manhã, das 8 da manhã, era exatamente o que eu ia falar com as crianças. Eu acho que o Espírito Santo tem ajudado muito. Né? E hoje, o reverendo Hernandes pregou sobre Efésios, capítulo 5, né? E ele falando um pouco da carta de Efésios. Falei, o reverendo, o senhor só errou o capítulo, né, que era 4, né? Ele foi no 5, mas estava dentro. Então, ele falando da importância da carta de Éfeso, de ser escrita da prisão. Paulo estava lá em Roma, preso, e ele manda essa carta. Éfeso, a cidade onde ele passou 3 anos trabalhando em Éfeso, uma cidade grande, uma metrópole da época, e que as pessoas foram muito abençoadas, o evangelho, né? Tinha o templo de Diana lá em Éfeso, e com a pregação de Paulo, muita gente se converteu e muita gente abandonou a idolatria. E agora Paulo manda uma carta para essa igreja. Então Paulo começa, rogo-vos, pois. Nós vamos trazer tópico por tópico ali. Então esse rogo que Paulo está fazendo, é mais que uma exortação. É um apelo. Paulo está fazendo um apelo, um clamor para que haja unidade na igreja de Éfeso. E também transmite uma ideia de encorajamento. Então, esse rogo que Paulo está fazendo aqui, rogo-vos, pois, né? É uma ideia de encorajamento, um apelo, um clamor para que haja unidade na igreja, que é o tema da nossa lição de hoje. Né? Unidade a ser preservada. Eu, o prisioneiro no Senhor. Então, Paulo deixa claro que ele vivia no Senhor. Ele estava prisioneiro lá em Roma. Ele já havia mencionado aqui, começou o capítulo 3 dizendo, por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Então, agora ele repete que ele é prisioneiro. Né? É só lembrando que as cartas de Paulo, elas são sempre divididas. A primeira parte é doutrina, a segunda parte é prática. De 1 a 3 de Efésios é doutrina. No capítulo 4, ele começa a parte prática. Então, ele já falou de doutrina, agora ele vem pegar a gente mesmo. Então, aí Paulo diz, então, eu, o prisioneiro no Senhor. Então, havia uma limitação física na vida de Paulo, ele estava preso lá em Roma, mas sua vida era totalmente controlada pelo Senhor. Ele era um prisioneiro no Senhor. Né? Independente das circunstâncias. O que importava para ele é que ele estava no Senhor. Isso, então, traz um reforço ao apelo, a esse rogo-vos, pois, né? Porque a situação física de Paulo não atrapalhava, não interferia na sua fé. E assim tem que ser na nossa vida. Situação física não pode atrapalhar na fé. Qualquer circunstância não pode atrapalhar a nossa fé.
Então, qual é o que Paulo está rogando à igreja? Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo queria que os efésios entendessem que a sua maneira de pensar, de falar ou agir tinha que estar em harmonia com a sua fé. Tudo que nós fazemos tem que estar em harmonia com a nossa fé. Envolve a obrigação de viver em conformidade com o nome daquele a quem pertencem e servem. Aí um comentarista, Bruce, ele disse essa frase: aqueles que foram escolhidos por Deus para sentar-se com Cristo nos lugares celestiais devem se lembrar que a honra de Cristo está envolvida em seu viver diário. É um princípio que deve seguir de guia em todas as situações. A honra de Cristo está envolvida no nosso viver diário, nós, igreja. Nós temos que nos lembrar disso. Nós que somos escolhidos por Deus, temos que ter isso em mente. E aí, então, Paulo está ensinando aqui que a vida digna da chamada de Deus é aquela que está em comunhão com o povo de Deus, e para ela ser mantida, então Paulo vai trazer 4 virtudes vitais aqui para que haja manutenção, né, da comunhão com o povo de Deus. E aí ele diz, então como que é fazer isso? Com toda a humildade. Para os gregos, lembrando que Éfeso ficava na Grécia, então Paulo está para os gregos, a humildade não era uma virtude. E a humildade não é virtude para qualquer pessoa hoje em dia que não seja cristã. Quem dá valor para a humildade? É hoje. Então, ninguém inclui a humildade como princípio de vida. Não, na minha vida eu vou ser uma pessoa humilde. E geralmente quando a pessoa fala assim, não, eu sou muito humilde, a gente fala, ixi, olha o orgulho aí de dizer que é humilde, né? Então, humildade não faz parte de padrão de conceito de vida. Mas Paulo vai mostrar aqui, então, que, no versículo 2, né, que em Cristo a humildade se tornou uma virtude. Em Cristo, a humildade é uma virtude. Como o cristão é chamado a seguir os passos de Jesus, a humildade possui uma parte insubstituível no caráter do cristão. Então, com toda a humildade. Qual a próxima virtude? E mansidão. Suavidade de trato, docilidade de caráter, mansidão. E o comentarista, Francis Polk, que eu falei para vocês que eu usei o livro dele, o comentário dele, ele diz que o adjetivo grego aqui era usado para descrever um animal submetido completamente à disciplina e controle. Aquele animal bem adestrado, que faz tudo que o dono manda. Isso é mansidão. O termo está intimamente ligado ao espírito de submissão, que vai prevalecer a partir do capítulo 5, versículo 21. Paulo, aqui na carta aos Efésios mesmo, Paulo começa a falar de relacionamentos humanos. Então, esse texto está intimamente ligado com isso. As recomendações que ele vai dar aqui para o marido, para a esposa, né, para os filhos, para os servos, para os patrões. Então, tudo isso, essa mansidão está ligada. E esse termo também, de mansidão, nos remete lá a Números 12, 3, sobre o caráter de Moisés. Que diz lá em Números 12, 3, que não houve homem mais manso sobre a terra do que Moisés. Moisés era um homem que quando a gente lê mesmo, né, ali o Pentateuco, a gente vê o tanto que Moisés passou aquele povo que, né, reclamava de Moisés ali, firme, servindo a Deus. Né? E assim nós temos que ser. Então, humildade, mansidão, com longanimidade. Aqui esse termo é para não apressar-se em vingar o mal ou retaliar quando ferido por alguém. Nosso instinto, né, qualquer coisa que acontece, já queremos nos vingar. Né? Vingança é a primeira coisa que vem na cabeça. E Deus diz, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. Então, longanimidade é a gente deixar de lado, deixar o problema para Deus. E é interessante que daí ele comenta que esse termo, longanimidade, que Paulo usa aqui, ele é usado diversas vezes em outras passagens para designar a paciência de Deus conosco. Então, Deus tem uma paciência imensa, longanimidade, e aqui Paulo está trazendo esse termo para dizer que nós temos que ser assim.
humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então, suportar uns aos outros é a manifestação prática da longanimidade. Então, temos que ser longânimos, temos que ter essa paciência imensa e temos que demonstrar isso suportando uns aos outros, sendo muletas uns dos outros. Então, nós temos que ser, outro comentarista, né? Não sei se eu coloquei ali. Coloquei. Ele diz, significa ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o próximo ou os amigos devido àquelas suas faltas, ainda que, talvez, nos ofendam ou desagradem. Então, mesmo que a gente seja ofendido, mesmo que a gente seja desagradado, nós não podemos deixar de amar as pessoas, precisamos suportar uns aos outros. Igreja é isso. E como que a gente faz isso? Em amor. Todas essas qualidades são possíveis apenas em amor. Se você ler a carta de Efésios, do começo ao fim, você vai ver que Paulo, por diversas vezes, Paulo vai falar em amor e em amor. Ele vai repetir diversas vezes. Aqui ele está usando em amor, para lembrar. Então, essas qualidades, né? Eu só vou conseguir ser humilde, ser manso, ser longânimo, só vou conseguir suportar os outros em amor, se tiver amor. E lá em João 13, quando Jesus está se despedindo dos discípulos, né, as últimas palavras, os últimos sermões de Jesus ali com seus discípulos, após a ceia, né, Jesus vai falar, né, ele vai dar um novo mandamento, João 13, 34 e 35. Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu os amei. E Jesus diz, vai além, né? Jesus diz que eles seriam conhecidos. Nisso conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, não é uma opção. Amar ao próximo não é opção, é mandamento. Porque Jesus diz, novo mandamento eu dou. Então, amar ao próximo, amar uns aos outros, amar os inimigos. O inimigo também é outro, é mandamento. É difícil, é fácil, mas é mandamento de Cristo. E aqui Paulo está dizendo, então, amar uns aos outros, em amor. Até aqui, então, versículos 1 e 2, foi o apelo de Paulo, e agora vai começar a parte prática aqui. A primeira aplicação específica é quanto à unidade dos cristãos. Então, versículo 3, esforçando-vos diligentemente, esforço diligente, com zelo e cuidado, se empenhe ao máximo, esforçando-vos diligentemente, ao máximo, se empenhe, empenho total nisso. Para quê? Por preservar a unidade do Espírito. Essa unidade não é algo que possa ser criado pelo homem. Nós não conseguimos fazer com que uma comunidade com pessoas tão diferentes sejam unidas. Não existe nada que nós possamos trazer, né, fazer, para manter a união. Então, é o Espírito. O Espírito de Deus é que nos une, é que nos torna um, é que nos faz amar uns aos outros. Né? A nós cabe preservar e resguardar diante das muitas tentativas dentro e fora da igreja de destruí-la. Então, nós temos que nos esforçar diligentemente pela igreja, lutar por ela. Por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Assim que ele termina o versículo. No vínculo da paz. A paz de Cristo, lá em Colossenses 3,15, que é um texto paralelo a esse de Éfeso, que os comentaristas comentam, e se a gente ler, a gente vai perceber também a semelhança entre Efésios e Colossenses, né? Então, no texto aqui, lá de Colossenses 3,15, ele diz que a paz de Cristo tem que ser o árbitro em nosso coração. Então, Paulo está ciente da variedade de temperamentos e também da diversidade racial e cultural, social dos seus leitores. Assim como a nossa igreja. Nós temos uma diversidade grande entre nós. Paulo quer que eles compreendam e que nós compreendamos que as realidades espirituais que agora
os unem e nos unem, tem que superar completamente as diferenças. As nossas diferenças culturais, sociais, familiares, né, sociais, isso não pode ficar acima da unidade do Espírito Santo em nós. Hoje em dia a gente tem visto tanta briga, principalmente por política, né, gente? Isso não leva a nada, não leva a nada. Quem vai levar você para o céu? Lula? Bolsonaro? Boulos? Qualquer outro? Não vai. E as pessoas perdem um tempo brigando. Cristão, que não gasta tempo em casa para ler a Bíblia, mas gasta tempo ali no Facebook para ficar publicando e revidando e falando e defendendo e brigando na rua. O que é isso? Quem vai nos levar para o céu? Cristo. É o Espírito Santo que nos une. É Jesus que nos salva. Não vamos perder tempo com porcaria. Vão gastar tempo naquilo que realmente vale a pena. Pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. É isso que Paulo ensina em Colossenses para nós. Né? Voltando para o texto. Paulo, então, aqui ele vai mencionar o que eles têm em comum. Ele vai passar a mencionar agora, a partir do versículo 4. Eu tinha que se esforçar com muita diligência por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, vivendo em paz. Então, o que eles têm em comum? Uma unidade na igreja pelo Espírito, uma unidade em que Cristo é reconhecido e confessado como Senhor, em última instância, uma unidade em Deus, o Pai, a origem de tudo. Então, Paulo traz aqui a trindade. O termo trindade nós nunca iremos encontrar na Bíblia. Não existe o termo trindade na Bíblia. Foram os teólogos que criaram esse termo. Ainda bem, porque facilita muito para nós. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade santíssima. Paulo agora vai expor. Então, é a unidade do Espírito. E aí Paulo começa agora a dizer: há somente um corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo aos olhos de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja. Há somente um corpo. E um só Espírito. Espírito Santo. A presença do Espírito constitui a igreja e é a base da sua unidade. O Espírito Santo presente aqui é a base da nossa unidade. Nós todos tão diferentes e unidos em espírito, no Espírito. Né? Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Então só tem uma esperança. Que esperança é essa? A volta de Cristo. Qual a esperança da igreja? A volta de Cristo, não tem outra. Então, todos os que têm o Espírito possuem uma só esperança. Então, nós temos um só corpo, a igreja de Cristo. Um só Espírito, o Espírito Santo que nos une. Uma só esperança, a volta de Cristo. Um só Senhor, versículo 5. Um só Senhor. Quem é o nosso Senhor? Pode falar alto. Alto? Jesus, Jesus nosso Senhor. Né? Uma só fé. Uma só fé, uma mesma confiança que nos une. E essa fé vem do próprio Deus para nós, né? Um só batismo. Um só Senhor, Jesus, uma só fé, a fé em Jesus. Um só batismo. O nosso processo de iniciação na igreja é o mesmo. Todo mundo tem que começar. Você vai ser membro da igreja? Qual a primeira coisa? Batismo. Foi batizado na infância? Beleza, profissão de fé. Não foi batizado na infância? Vai batizar e professar a sua fé. Então, um só batismo. Então, todos nós temos uma única origem na igreja. Uma mesma origem, não. O mesmo processo de iniciação. O mesmo processo de iniciação. O batismo, batizados em Cristo. E aí, a mesma origem. Um só Deus e Pai de todos. Todos temos a mesma origem. Todos pertencemos à mesma família. Todos temos um mesmo Pai. Olha que coisa maravilhosa, colocação de Paulo, como ele faz esse crescente assim, para a gente entender. Né? Olha que legal, né? Muito bacana. E quem é o Pai? Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isso tem que nos unir. Isso nos une. Então, outro comentarista escreve: os cristãos creem que vivem num mundo criado por Deus, controlado por Deus, sustentado por Deus e preenchido por Deus.
Deus habita em nós e opera seu propósito por meio de nós. Deus está aqui, no meio de nós. E o seu propósito, ele vai operar por meio de nós. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então, diante desse texto, esse comentarista, Francis Fox, que eu falei para vocês, que eu usei aqui para basear essa primeira parte, ele diz assim: a conclusão inevitável ali é de que as divisões, além de serem uma tolice inconsistente, enfraquecem o testemunho que a igreja deve dar ao mundo, da fé tão gloriosa que possui. Conclusão inevitável. Divisões, além de serem uma tolice inconsistente, enfraquece o testemunho que a igreja deve dar ao mundo, da fé tão gloriosa que possui. Então, a unidade a ser preservada, com base nesse texto, nós temos que estar unidos num só Espírito, numa só fé, num só Senhor, um só batismo, um só Deus, uma só esperança, um só Deus, Pai. A igreja tem que viver unida. Nada pode ser maior do que a presença do Espírito no nosso meio. Nada pode ser melhor que a certeza de que temos um Salvador, de que temos um Senhor, e que Ele voltará e nos levará para si mesmo. Lembrem disso, gente, quando vocês olharem uma discussão, lembrem disso. Quem vai me levar para o céu? A quem eu tenho que me dedicar? Não que tenhamos que ser alienados ao que acontece à nossa volta. Não, não temos que ser alienados. Mas não precisamos ficar brigando. Não há necessidade nenhuma de discussão, de briga, principalmente em rede social. Não há necessidade alguma. Use, se você gosta de rede social, use para divulgar o nome de Cristo. Isso sim vale a pena. Ele sim morreu por você. Ele sim vai voltar para te levar. Ele sim está lá, preparando um lugar, como ele disse lá em João 14. Vou preparar um lugar e quando estiver pronto, eu vou voltar. E vou receber vocês. Vocês vão viver comigo. Por quê? Porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Uma é sua, uma é minha. Na casa do Pai tem muitas moradas. Nós temos um só Deus e Pai. Nós temos uma mesma origem. Isso é maravilhoso. Então, entrando agora na revista, agora sim, passada a minha pequena introdução, por que os conflitos acontecem? Por quê? Por que briga na igreja? Na introdução aqui na revista, ele fala: a igreja é a comunhão dos santos. É dever de cada crente fazer o possível pela paz e unidade da igreja. Mas por que acontecem os conflitos dentro da igreja? E aí traz que, com base em Lutero, porque mesmo salvos, nós continuamos pecadores. Fomos salvos pela graça. Fomos salvos por Cristo. Mas a nossa condição pecadora persiste. Ô, mundão. Fazer o quê, né, gente? E todos na mesma condição. Eu não sou mais pecadora que nenhum de vocês. E nem vocês são mais do que eu. Mas todos somos. E basta um pecado para nos afastar de Deus. E com certeza, infelizmente, a gente comete mais de um por dia. Basta um. E aí os conflitos vêm. Por quê? Então, a frase de Lutero, eu achei fantástica essa frase que a revista traz, né? Somos simultaneamente justos e pecadores. Ao mesmo tempo que nós fomos justificados por Cristo, nós dependemos da graça de Cristo, porque a gente continua pecador. Só vamos deixar de pecar no céu, quando nós seremos perfeitos com Deus. A gente caminha para a perfeição. Nossa vida terrena, né, é um caminhar. A gente tem que buscar dia a dia ser melhor. Nós estamos num processo de santificação. Eu tenho que desejar hoje ser melhor que ontem. E amanhã eu tenho que desejar ser melhor do que eu fui hoje. E trabalhar para isso. Continuamos pecadores. E aí vem os conflitos na igreja, né? Então, mesmo sendo uma comunhão de santos, a comunhão de pecadores. E aí, eu gostaria de lembrar com vocês uma história de Atos, Paulo e Barnabé. Então, Paulo é bem conhecido, e a parte de Barnabé eu acho que é bem conhecida de todos aqui, mas eu vou comentar assim mesmo. Então, Paulo se converteu, era Saulo ainda, né? Depois de convertido, as pessoas, os cristãos, tinham medo.
Paulo, porque achavam que ele estava ali fingindo ter se tornado cristão. Porque Paulo respirava, né, como diz lá depois da morte de Estevão, Paulo respirando ameaças e morte contra os santos. Ele pede cartas para destruir a igreja. O Paulo estava empenhado em destruir a igreja. Então Jesus aparece para ele lá no caminho de Damasco, Paulo se converte e os irmãos, os cristãos, estão com medo de Paulo. E aí Paulo, né, tenta se aproximar. Até que Paulo chega na igreja de Antioquia, lá Paulo é acolhido. E Paulo, em seu coração, né, o desejo de pregar o evangelho. Então Barnabé, a igreja ora e o Espírito Santo mostra a eles Paulo e Barnabé saem para trabalhar. Barnabé já vinha trabalhando na vida de Paulo. Barnabé vinha ali trazendo Paulo, trouxe Paulo para a igreja, né? Apresentou Paulo e Barnabé era muito respeitado, então Paulo passa a ser respeitado pela companhia de Barnabé, e eles vão juntos, né? A igreja de Antioquia da Síria manda, e eles vão na primeira viagem missionária, foi uma viagem mais curta, começaram ali passando por Chipre, né? E nessa viagem, Barnabé levou o primo dele, João Marcos, jovem, o autor do Evangelho de Marcos, jovem. E a gente sabe que jovem, às vezes, tem seus vacilos, os velhos também têm, então, que dirá os jovens, né? E eles vão na viagem, passaram pela ilha de Chipre, né? Salamina, Pafos, e aí vão já entrando mais para cima, deixando o mar, chegando no continente, né? Perge, depois vão para Antioquia da Psídia, Listra, Icônio, Derbe. Mas quando eles chegam em Perge, João Marcos resolve voltar para trás. Talvez, sei lá, vai bater o soldado de casa. Não diz, a Bíblia não diz por quê, mas ele quis voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé seguiram a viagem. Foram até, né, Listra, Icônio, Derbe, depois voltaram, fizeram a viagem de volta, voltaram, passaram para Jerusalém, foram para a igreja de Antioquia da Síria, deram o relatório da viagem e tudo mais. Aí eles começam a programar a segunda viagem missionária. Quando eles estão programando a segunda viagem missionária, Barnabé quer levar Marcos de novo. E lá em Atos 15, 36 a 41, vai mostrar que deu uma briga ali entre Paulo e Barnabé. Paulo não queria. Paulo não quis. Não quis. Paulo se recusou. Não, ele nos abandonou. Ele deixou o trabalho no meio do caminho. Por que nós vamos levar? Não vão levar Marcos, não. O menino chega lá, a coisa vai pegar, ele vai para trás, volta, dá meia volta. O que é isso? Que missionário é esse? Não quero. E Paulo foi firme ali em não querer João Marcos junto na viagem. E por causa disso, ele e Barnabé se separaram. Um tempão, já anos eles trabalhando juntos, se separaram. E aí Paulo seguiu, foi visitar de novo as igrejas que ele já tinha visitado na primeira viagem, e depois a longa, vai mais para longe, levou Silas com ele. Barnabé pegou João Marcos, não vou abandonar o menino aqui. Pegou João Marcos e foi para o outro lado. E aí, mesmo os conflitos, se os conflitos forem direcionados por Deus, se buscar, mesmo quando acontece conflito, a coisa pode ter um resultado bom. Porque ao invés de uma viagem missionária, foram duas viagens ao mesmo tempo, simultâneas. Paulo foi de um lado, Barnabé foi do outro. Muito mais gente foi evangelizada. Então, quando a gente está nas mãos de Deus, até quando nós brigamos, a coisa dá certo. Né? Mas aqui, esse exemplo, né, eles se desentenderam. Depois, para frente, eles voltam a se entender. E quando Paulo está velho, numa das cartas, ele pede que Marcos venha ter com ele na prisão. Para Marcos trazer a capa para ele. Então, essa amizade foi restaurada depois. Então, na igreja existem conflitos. Mas nós não podemos deixar o trabalho por causa disso. Nem Paulo, nem Barnabé abandonaram o trabalho por causa da discussão. O conflito aconteceu, mas ninguém parou de trabalhar. E assim tem que ser na igreja. Então, quando a gente se desentende aqui, eu e a Loide aqui tivemos saiu faísca aqui, mas vamos se entender, porque o Espírito Santo é que nos une. Vamos fazer as pazes. Pronto, já fizemos, né, Loide? Dedinho. Mas é assim que tem que ser, né? Então, aqui, então, por que os conflitos acontecem na igreja? Por desentendimentos, né? Porque a igreja é cheia de pecadores. Paulo e Barnabé eram pecadores.
apesar de salvos, assim como nós. Também porque na igreja há pessoas que ainda não foram regeneradas. E esse ponto da revista aqui, ó, é complicado, gente, a gente pensar nisso. Porque aí a gente vai, lá em Mateus 13, Jesus conta a parábola do joio que foi semeado no meio do trigo. Então, o Mateus 13, 24 a 30, ele conta a parábola. Né? O semeador semeou o seu trigo. De noite, o inimigo veio e semeou o joio. E aí, quando começou a nascer, com o tempo, dizem, né, quem entende de agricultura, isso que é muito parecido, joio e trigo, no começo, depois é que vai ficar diferente. Quando os trabalhadores, os lavradores perceberam, falaram para ele, e agora? Vamos arrancar o joio? Aí o dono, o fazendeiro, falou, não, deixa crescer junto. Quando chegar a colheita, a gente separa. Aí o joio a gente joga no fogo, queima, e o trigo a gente recolhe no celeiro. Os discípulos não entenderam. Aí Jesus vai explicar para eles a parábola depois, dizendo, né, que o trigo, aqueles que pertencem a Cristo, o joio, aqueles que não pertencem a Cristo. E aí, aqui na nossa lição, ele traz, então, achei bacana essa comparação, né? Então, por que tem conflito na igreja também? Porque além de sermos pecadores, existe joio no meio do trigo. E a providência divina permite que o joio permaneça entre os seus redimidos. Eu espero que hoje estejamos apenas trigo reunidos aqui. Né? Louvado seja Deus, que aqui sejamos, né, uma plantação de trigo maravilhoso, né, que produza bastante, sem nenhum joio no nosso meio, mas existe. Então, muitas vezes, tem gente que às vezes, quem é mais velho de igreja, a gente sabe, tem gente que muitas vezes entrou na igreja só para causar divisão, só para fazer aquele arregaço. E depois, sumiu. Então, acontece isso. Por isso, temos que estar firmados na palavra, temos que estar firmados em Cristo, temos que estar unidos pelo Espírito Santo, que nos une, que nos sela, que nos põe a marca de Deus em nós. Temos que estar firmados. Bom, continuando a falar dos conflitos, né? A unidade a ser preservada. Por que os conflitos acontecem? Então, por causa do pecado, que é a razão primária dos conflitos. Porque nós somos pecadores, né? A igreja está cheia de pecadores, a igreja tem pessoas que não foram regeneradas. De quem que é a responsabilidade? Eu já antecipei, né? De quem que é a responsabilidade dos conflitos? Primeiro, do pecado. Pecado é a razão primária para o surgimento dos conflitos. Lá no Éden, quando Eva e Adão comeram do fruto proibido, quando Deus vem falar com eles, né, Adão fala assim, a culpa foi dela, foi a mulher que o Senhor me deu. Na verdade, Adão está dizendo, a culpa é do Senhor. A culpa é do Senhor. O Senhor me deu essa mulher e ela fez o começo do fruto. A Eva fala assim, não, a culpa não é minha, a culpa é da serpente. Ela que me convenceu a comer. Gente, o pecado faz isso com a gente. O pecado nos leva a pôr a culpa nos outros. A culpa sempre é do outro. Sempre é do outro. Nunca é minha. Né? Não é isso? Nós estamos sempre buscando quem é o culpado das coisas. Então, a razão primária do surgimento dos conflitos é o pecado, que está aqui no nosso meio, porque somos pecadores. Ninguém quer assumir a culpa ou responsabilidade. Na revista do aluno, ele traz aqui, nesse tópico, no segundo parágrafo, por causa do pecado, as pessoas tendem a pensar de modo positivo acerca de si mesmas. Ao mesmo tempo, elas tendem a ser muito rigorosas e negativas com os outros, tornando-se arrogantes e orgulhosas. Então, o pecado faz isso com a gente. Mas também, os conflitos são de responsabilidade de todos os envolvidos. E aí, eu tomei a liberdade de... Põe o tópico B, de acrescentar. Os conflitos são de responsabilidade de todos os envolvidos e a resolução deles também. Os conflitos é responsabilidade de todos nós. E resolver esses conflitos é responsabilidade de todos nós também. E aí, lá em Filipenses 4, de 2 a 3, Paulo escrevendo a carta para os Filipenses, igreja de Filipos, uma igreja que ajudou muito a Paulo, mas era uma igreja que tinha problemas também. Era uma igreja missionária, era uma igreja que levantava ofertas para missões, mandava, socorreu a igreja de Jerusalém, mas era uma igreja que tinha seus problemas dentro dela. Como todas as igrejas têm. Infelizmente, cheia de pecadores. Graças a Deus.
Felizmente, não, graças a Deus, cheio de pecadores, porque senão se não tiver pecador na igreja, a igreja fica vazia. Aí, Evódia e Sintique eram duas mulheres da igreja de Filipos que trabalhavam muito, porque Paulo deixa isso claro. E que estavam tendo um conflito tão grave que Paulo expõe, porque o negócio já era público. Paulo expõe na carta porque não foi para Paulo fazendo fofoca. Não estava fazendo fofoca, era um negócio tão público. Todo mundo sabia do problema. Então, Paulo, já que o problema é público, vamos tratar em público. Rogo a Evódia e Sintique, pensem concordemente no Senhor. Elas muito me ajudaram. Já me ajudaram muito no ministério. Gente, era uma SAF operosa ali em Filipos. Né? E essas duas, talvez presidente e vice, né? Ou presidente e ex-presidente, elas estavam ali, um conflito. Não sabemos qual é, não interessa. Vamos focar aqui no problema. Paulo diz que a igreja tem que ajudar as duas a resolver o problema. Rogo, do mesmo jeito que ele rogou aqui em Efésios 4:1, né? Rogo vocês, pensem concordemente no Senhor. Tenham o mesmo pensamento. Vocês têm um só Senhor, um só Salvador, unidos num só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Pensem concordemente no Senhor. Então elas trabalhavam, mas o desentendimento delas estava atrapalhando o crescimento da igreja. Era do conhecimento de todos. Com certeza, pessoas tomando partido? Não, eu acho que a Evódia tem razão. Ah, não, eu acho que a Sintique tem razão. E o negócio ali crescendo dentro da igreja. Paulo manda resolver esse problema. Então ele conclama a igreja. A ti, fiel companheiro de jugo. Também Clemente. Ajudem. Igreja, ajude. Elas têm que fazer as pazes. Uma vez eu participei de um treinamento, muito tempo atrás. Eu não lembro quem foi o pastor, não lembro que curso que era, não lembro quem era. Mas o pastor que deu esse seminário, ele falou assim, eu nem sei se era ele mesmo ou se ele estava contando a história de outra pessoa. O pastor chegou numa igreja e aí ele descobriu que naquela igreja tinha duas mulheres que eram muito operosas, Evódia e Sintique. Né? E elas trabalhavam muito, faziam muita coisa, mas elas estavam brigadas. Estavam brigadas e bicuda, uma não falava com a outra. Aí o pastor foi tentar resolver o conflito. Aí ele descobriu que uma das duas, a Evódia, vou usar o nome das duas aqui de Filipenses, né? Era uma excelente cozinheira. A mulher cozinhava, o bolo que fazia, tudo era maravilhoso, tudo que ela fazia era muito bom. E ele descobriu que a Sintique lá daquela igreja fazia trabalhos manuais muito bem feito. Fazia tricô, crochê, bordado, todo o negócio era muito bem feito, muito bonito. Então ele foi conversando com elas, então ele pediu para fazer visita, e foi fazer visita para uma lá. Chegou lá na casa da Sintique ou da Evódia, que era cozinheira, né, na minha história. Chegou lá e a mulher serviu um café da tarde para ele, um almoço, uma comida muito boa. E ele falou assim, bem que a Sintique me disse que você era uma excelente cozinheira. Ela disse isso de mim? Disse que a sua comida é maravilhosa. Que os bolos que você faz é maravilhoso. Que você tem uma cozinheira de mão cheia. Que ela não conhece cozinheiro melhor que você. Sério, pastor? Falou isso de mim? Falou. E aí, foi visitar a Sintique. Chegou lá, cortina de crochê, toalha, né, na mesa, lá, bordado, coisa bonita, quadro feito por ela, tudo bonito, né? E ele foi admirando, e era bonito de fato, né? Ele falou, nossa, mas quanta coisa bonita aqui na sua casa. Quem faz? Eu, pastor, eu que faço. Bem que a Evódia falou que você é uma artista de mão cheia, que você sabe mesmo. E realmente agora estou vendo que essas coisas que você faz, uma coisa mais bonita que a outra. Ela falou isso de mim, pastor? Falou, vim aqui para ver. Olha, eu não imaginava que era tão... As coisas que você fazia era tão bonita. Mas ela falou que era mesmo, e eu achei que ela estava exagerando, mas não, o que você faz é bonito. Resultado, o conflito acabou entre as duas. Voltaram, fizeram as pazes. Eu não sei até onde essa história é verídica, porque ele contou lá para nós.
mas eu achei muito legal. E assim tem que ser. A gente tem que ver o que as pessoas têm de positivo e trabalhar nisso, porque isso une. Isso é gostoso. Né? É gostoso a gente ver. Então, tem que trabalhar assim. Então, a responsabilidade dos conflitos é responsabilidade dos envolvidos e a resolução deles também. E nosso terceiro ponto da lição, como preservar a unidade da igreja. Já acabou lá embaixo a criançada, vamos apressar aqui. Como preservar a unidade da igreja? Primeiro, viva no Espírito. Viva no Espírito. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo manda, enchei-vos do Espírito. Cada cristão tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Gálatas 5,25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então temos que estar cheios do Espírito, isso é constante, não se enche uma vez só do Espírito, é todo dia. Andar no Espírito, viver no Espírito não é privilégio de alguns crentes. Jesus prometeu lá em Atos 1,8. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando o Espírito Santo desceu, tinha aquela assembleia composta lá de cerca de 120 pessoas, homens, mulheres, o Espírito Santo desceu sobre todos. Todos. O Espírito Santo não é exclusividade desse ou daquele crente. O Espírito Santo é de todos. Temos que nos encher do Espírito. Temos que viver no Espírito. Temos que andar no Espírito. Não podemos dar lugar ao diabo. Efésios 4:27, aqui um pouquinho mais para frente, né, no nosso texto. Nem deis lugar ao diabo. Não podemos dar lugar ao diabo na nossa vida, porque senão ele vem e faz estrago mesmo. Mas se nós estivermos cheios do Espírito, andando no Espírito, vivendo no Espírito, o diabo não se chegará a nós. 1 Coríntios 3:1-3, Paulo vai falar uma crítica à igreja de Corinto, que eles estavam agindo como carnais. Havia ciúmes, havia contendas, porque eles estavam agindo como carnais, tinham que ser espirituais. Assim nós temos que ser. Nós temos que amadurecer na fé. Então, a primeira coisa para preservar a unidade do Espírito, preservar a unidade da igreja, viver no Espírito. Quando vivemos no Espírito, segundo a palavra, temos a sabedoria necessária para preservar a paz e a comunhão da igreja. Esse tópico está aqui na nossa revista. Outra coisa, além de viver no Espírito, evite os conflitos. Seja um pacificador. E aí uma frase também que está aí na nossa revista, cheia de texto bíblico junto dela. Evitar os conflitos. Pacificadores do William Hendrickson. Pacificadores genuínos são todos aqueles cujo líder é o Deus da paz, que aspiram a viver em paz com todos os homens, proclamam o evangelho da paz e modelam a vida em harmonia com o príncipe da paz. Então nós temos que evitar os conflitos, sermos pacificadores. Romanos 14:17-19, Paulo fala: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então nós temos que viver em paz. Evitar os conflitos é ser pacificador, é viver em paz. Todo cristão deve buscar a paz, viver em paz, se esforçando para impedir que os conflitos aconteçam na igreja. Terceiro ponto. Então, viva no Espírito, evite os conflitos, ore pela paz da sua igreja. Ore pela paz da igreja. Jeremias, quando escreve para o povo que estava no exílio, ele diz: busquem a paz da cidade. Orem pela paz da cidade onde vocês estão. E aqui, nossa lição, ore pela paz da sua igreja. Oremos pela sua. Daí eles perguntam: você tem orado pela liderança da sua igreja? Então, ore pela liderança, ore pelo pastor, ore pelo conselho, ore pela junta diaconal, ore pelos professores, pelos líderes, os que trabalham com as crianças, os que trabalham com os adultos. Temos que orar pela nossa igreja, para que a nossa igreja viva em paz. Ore para que Deus desperte cada membro da igreja e compreenda o seu papel no corpo de Cristo. Então, temos que orar pela liderança e orar por todos os membros. Ninguém pode ter a mente de Cristo se não for uma pessoa de oração. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Para isso, nós temos que orar. Aqui na nossa, quase no final. Ninguém pode ter a mente de Cristo se não for uma pessoa de oração. Jesus orava em todo o tempo. Jesus buscava a Deus, tudo que ele ia fazer, ele buscava a Deus. E Jesus é o nosso maior exemplo. E se Jesus, sendo Deus, orava a Deus, imagine nós que somos pecadores. Temos que orar muito mais que Jesus.
Concluindo. Pode pôr para nós a conclusão. A igreja visível não é perfeita. Não somos perfeitos. Somos pecadores. Sabemos que não somos perfeitos. Mas temos que trabalhar, buscar a perfeição. A preservação da unidade do corpo é responsabilidade de cada crente. Temos que aprender a tratar os problemas e relacionamentos de acordo com a Bíblia e ajudarmos uns aos outros. Não tem que sair sapateando que nem criança birrenta quando acontece um conflito. Falou que eu não queria ouvir, não gostei, sai. Vou sair, não volto mais nessa igreja. Não é assim. Nós temos que estar aqui, trabalhando, preservando a unidade do corpo. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua, é responsabilidade nossa. A presença de conflitos jamais deve servir de pretexto para difamar ou abandonar a comunhão da igreja. Paulo e Barnabé se desentenderam e o evangelho foi proclamado muito mais por causa disso. Então, se houver desentendimento entre nós, resolvamos aqui dentro, não fora. Ninguém de fora precisa saber. Paulo critica, num dos textos lá de Coríntios, ele critica que eles iam buscar nos tribunais a resolução de conflito. Não, tem que resolver aqui dentro. É aqui dentro. Não precisa vir na frente aqui. Gente, agora quero falar aqui para a igreja que eu tive um problema com fulano. Não, não é isso. Vai até o pastor, vai até os presbíteros. Resolve. Só temos que ter maturidade em Cristo. Não podemos agir como crianças. Não podemos ser como carnais. Mas sim como espirituais. Então, essa é a nossa lição de hoje. Uma lição que eu amei. Eu espero que os irmãos tenham aproveitado bem. Se alguém não leu a lição na revista, lição 12, leia, vale a pena. Olhe os textos, todos os textos, vale muito a pena. E antes de orarmos, o que tenho feito para preservar a unidade do corpo de Cristo? Então, uma análise cada um de nós fazermos. Vamos ficar em pé e orar encerrando? Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, porque através dela nós podemos aprender, através dela nós podemos crescer, através dela nós podemos nos achegar a Ti. Ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas falhas todas, nos nossos pecados, tantas vezes que desagradamos ao Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos perdoa, nos purifica, nos fortalece, ó Deus. Fortalece essa Tua igreja aqui, que possamos crescer dia a dia, firmados na rocha que é Cristo, unidos em Ti, tendo o vínculo da paz entre nós, tendo o Espírito Santo nos selando, tendo um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Ó Pai, sê conosco hoje e sempre. Em Jesus oramos. Amém. Um bom domingo a todos, um bom almoço, né? Coisa boa agora, né? Deus nos abençoe. Até a noite.